Você já parou para pensar que seu corpo pode estar guardando segredos que nem a ciência compreende totalmente? Por mais que a medicina tenha avançado, ainda existem casos e características que desafiam o entendimento científico, parecendo coisas tiradas de filmes de ficção ou de um enredo paranormal. A seguir, você vai descobrir curiosidades bizarras, relatos médicos raríssimos e situações corporais inexplicáveis que provam que o corpo humano é, sim, um dos maiores mistérios da Terra. 1. Síndrome do sotaque estrangeiro. Imagine dormir com seu sotaque normal e acordar falando como se fosse de outro país. Isso aconteceu com uma mulher australiana chamada Lynn Rowe. Após um acidente de carro, ela desenvolveu uma condição extremamente rara chamada síndrome do sotaque estrangeiro. Essa síndrome faz com que uma pessoa comece a falar com um sotaque completamente diferente do seu nativo, mesmo sem nunca ter tido contato com aquela língua. Os casos documentados incluem americanos que passaram a falar com sotaque britânico, chineses que vieram a soar russos e brasileiros que falam como se fossem portugueses de Portugal. A explicação mais aceita está relacionada a danos neurológicos que afetam a entonação e a articulação menos. Mas até hoje, os neurologistas não explicaram como o cérebro escolhe um sotaque específico. 2. Pessoas que não sentem dor. Você já imaginou? Viver sem sentir dor? Parece um superpoder, mas é um pesadelo silencioso. Algumas pessoas nascem com uma condição chamada insensibilidade congênita à dor. Eles não sentem nenhuma dor física, mesmo em situações extremas como queimaduras, fraturas ou infecções graves. Isso pode parecer vantajoso, mas é extremamente perigoso. Por não sentirem dor, essas pessoas podem sofrer lesões graves e nem perceber que estão se machucando. Uma menina na Índia, por exemplo, ficou famosa por se apresentar nas ruas enfiando agulhas e andando sobre brasas menos até que morreu por complicações de uma lesão interna. O mistério. Essas pessoas têm o sistema nervoso funcional. O que falta é uma resposta cerebral ao estímulo da dor. E ninguém sabe como ligar esse mecanismo de volta. 3. Pessoas que sentem cheiros de cores ou ouvem sabores. Essa é mais uma daquelas bizarrices que parecem mentira. Existem pessoas que têm sinestesia menos uma condição neurológica que faz os sentidos se misturarem. Por exemplo, ver cores, ao ouvir música sentir gosto de limão, ao ouvir um nome sentir cheiro, ao tocar um número. Cada pessoa com sinestesia tem codificação única. Um dos casos mais treinados foi o de um homem que não conseguiu escutar a palavra branco sem sentir gosto de creme dental. A ciência ainda científica, o porquê isso acontece. A teoria mais forte é que os circuitos diretos das pessoas se conectam, de forma incomum, menos como se as conversas foram cruzadas. Mas o porquê disso acontecer, espontaneamente, ainda é um mistério. 4. Pessoas que brilham no escuro. Essa parece uma lenda urbana, mas já foi documentada. O corpo humano emite uma luz visível, fraca, que brilha no escuro. Em 2009, cientistas japoneses adquiriram câmeras ultrassensíveis e conseguiram registrar a bioluminescência natural do corpo humano. O rosto, por exemplo, emite mais luz no final da tarde, menos algo que o olho humano não detecta, mas está lá. E não se trata de calor do corpo, e sim de fótons emitidos por reações químicas celulares. O mistério: por que emitimos luz? E se isso estiver ligado a estados emocionais ou doenças? A pesquisa está no início, mas abre caminho para diagnósticos com base em luz corporal. 5. Pessoas que não dormem e não morrem. O sono é essencial para a vida. Ficar sem dormir por muitos dias pode causar alucinações, falência de órgãos e até morte. Mas existem relatos de pessoas que simplesmente pararam de dormir e continuam vivas e ativas. O caso mais famoso é o de Thai Ngoc, um vietnamita que afirmou não dormir desde 1973 após uma febre forte. Os médicos examinaram e, mesmo sem dormir, seus exames foram normais. Outro caso é de uma mulher nos Estados Unidos da América que dormia apenas 30 minutos por noite e não apresentou nenhum sinal de privação de sono. Os cientistas acreditam que essas pessoas podem entrar em microsonos específicos alternados, em que pequenas regiões do cérebro dormem enquanto outras permanecem alertas. Mas ainda é algo que desafia tudo o que sabemos sobre sono e sobrevivência. 6. Pessoas com visão quântica. Você já ouviu falar de tetracromacia? É uma condição em que uma pessoa possua 4 tipos de cones de visão, enquanto a maioria de nós tem apenas 3.
Isso permite a percepção de milhões de toneladas que o olho humano normal não consegue captar. Estudos indicam que até 12% das mulheres podem ter essa capacidade, mesmo sem saber. Um caso curioso foi o de uma artista britânica que se relacionava a enxergar cores em sombras e superfícies que todos viam como cinza. A ciência permite a possibilidade, mas não consegue explicar como o cérebro interpreta essa quarta dimensão de cor e por que algumas pessoas desenvolvem isso e outras não. 7. Ossos que se regeneram. Sozinho há casos raríssimos de pessoas que, após amputações ou cirurgias, desenvolvem recreio ósseo anormal. Um exemplo foi um garoto nos Estados Unidos da América que regenerava parte do fêmur sem intervenção médica. Estudos demonstraram que a região afetada tinha um tipo de célula-tronco hiperativa, mas o processo não pôde ser replicado em laboratório. Isso levanta a hipótese de que o corpo humano tem potenciais ocultos de regeneração menos assim, como os lagartos regeneram caudas. Será que seremos capazes de fazer o mesmo e só esquecemos como? 8. Memória genética que acorda. Algumas pessoas desenvolvem talentos ou habilidades após traumas, menos como acordar falando uma nova língua, tocando piano ou resolvendo cálculos complexos. É o chamado síndrome do sábio adquirido, e já foi documentado várias vezes. Um exemplo famoso é o de Jason Paget, que foi assaltado e sofreu um traumatismo craniano. Dias depois desenvolveu habilidades matemáticas e passou a enxergar o mundo em padrões geométricos. A explicação científica ainda é incerta. Alguns acreditam que o cérebro ativo tem memórias genéticas adormecidas, ou áreas normalmente inativas. 9. O corpo que se reinventa sozinho. Um caso médico absurdo ocorreu com uma mulher que desenvolveu uma segunda bexiga funcional após complicações cirúrgicas. Os médicos inicialmente acreditaram que estavam tratando de um erro de diagnóstico, mas os exames confirmaram: um novo órgão funcional estava se formando. Isso reacende debates sobre plasticidade biológica extrema, onde o corpo adapta funções de forma emergencial, menos algo que só deveria ocorrer em animais mais primitivos. 10. Cabelos e unhas que crescem após a morte. Embora parcialmente explicado, as dúvidas ainda geram dúvidas e mistério. Quando uma pessoa morre, cabelos e unhas parecem crescer por dias. A explicação oficial é que a pele se retrai, dando uma impressão de crescimento. Porém, em alguns cadáveres, há relatos de aumento real no comprimento, mesmo em ambiente refrigerado, o que não deveria acontecer. Alguns cientistas estudam a sobrevivência de microestruturas celulares após a morte, levantando a possibilidade de que certas partes do corpo continuem vivas por mais tempo do que se imagina. Conclusão: o corpo humano é uma máquina complexa, menos e ao mesmo tempo um baú de segredos que ainda não foram totalmente desvendados. Por trás de cada batida do coração e de cada sinapse cerebral, pode haver uma evidência que a ciência ainda não conseguiu explicar. Talvez com o tempo a gente descubra que esses mistérios não são abordados, mas pistas de que o ser humano ainda está longe de conhecer a si mesmo. E você já presenciou algo no seu corpo que ninguém soube explicar?